Bom, boa tarde para todos. Vamos dar início à defesa de doutorado do Alexandre Basile Zacarias de França. A tese de doutorado do Basile é intitulada Arquitetura de Hardware para Redes Neurais Convolucionais, visando o compromisso entre custo e desempenho. A banca examinadora é composta pelo professor Vanderlei Bonato, da USP, Universidade de São Paulo, pela professora Luísa de Macedo Mourelli, da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e pelo professor Amit Baia, daqui do Programa de Engenharia Elétrica da COP. Também estão compondo a banca os orientadores do Brasil, né? A professora Nádia Nedjar, da UERJ, a professora Fernanda Duarte Vilela Reis de Oliveira, aqui do Programa de Engenharia Elétrica, e também eu, né, como orientador do Brasil. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer a participação de todos os membros da banca na defesa do Basile, né, pelo tempo gasto, pela atenção dada ao trabalho dele. O Basile vai fazer uma apresentação de 40 a 50 minutos e depois do término da apresentação, a gente vai passar para a etapa de pergunta dos membros, de perguntas a serem feitas pelos membros da banca. Durante a apresentação do Basile, eu vou desligar a minha câmera só para economizar a banda. Não é obrigatório desligar nem manter ligada a câmera. Eu só pediria que o Basile deixasse a câmera dele ligada, né, para que a gente veja a apresentação dele, interaja, possa ver o rosto dele durante a apresentação. Tá? Então, Basile, está com você a apresentação, né? E é isso, pode começar. Boa tarde a todos. Então, eu vou iniciar a apresentação da defesa da tese intitulada Arquiteturas de Hardware para Redes Neurais Convolucionais, visando o compromisso entre custo e desempenho. Então, eu vou seguir essa agenda, né? Eu vou fazer uma introdução, né, uma breve introdução, onde vou apresentar a motivação para implementar uma CNN, por que implementar uma CNN em hardware e quais são os principais desafios apresentados, né, nesse tipo de implementação. Depois, na sequência, eu apresento as arquiteturas propostas, ao final, o resultado, né, que conseguimos alcançar com a implementação dessas arquiteturas, e depois uma sessão de comparação dos resultados, tanto entre as arquiteturas, quanto com implementações de outros autores. E, no final, uma conclusão e algumas sugestões de trabalhos futuros. O uso de redes neurais, né, na atualidade, está cada vez mais comum e frequente, podemos dizer que se trata de uma tecnologia fundamental na atualidade. Algumas áreas da ciência e da indústria que podemos destacar o uso de CNNs são na visão computacional, no processamento de imagens e de linguagem natural, no reconhecimento de padrões, em alguns diagnósticos na área médica e inspeção de qualidade em manufaturas. De forma geral, né, as CNNs buscam solucionar problemas complexos, muitos deles, né, sem solução de forma determinística. Normalmente, as redes neurais apresentam excelente precisão nos resultados e, por isso, elas ganham uma relevância cada vez maior. Mas por que implementar uma CNN em dispositivos de hardware, né? As aplicações de CNN em hardware, as aplicações vão desde dispositivos embarcados até grandes centros de dados, né, até grandes data centers. E o uso de CNN em hardware ganha mais espaço quando procuramos um desempenho aprimorado, né, que o uso de hardware dedicado pode acelerar significativamente o desempenho. E, para citar alguns hardwares dedicados, eu posso citar GPU, TPU e ASIC, por exemplo. O uso de CNN em aplicações de borda, que são aquelas aplicações em que o processamento, a análise, o armazenamento de dados ficam próximo de onde eles são coletados. Exemplo, drones, câmeras e alguns dispositivos que utilizam a internet das coisas. A escalabilidade, que normalmente as implementações de CNN em hardware permite,
porque ter um hardware dedicado pode permitir que soluções sejam utilizadas tanto em dispositivos embarcados como em data centers, né, como eu citei ali no início. A segurança, normalmente, né, todo o processamento de HNN pode ser realizado localmente, sem necessidade de transferência de dados por redes ou então pela nuvem. E se mesmo assim ainda for necessário alguma camada extra de segurança, ela pode ser implementado diretamente no hardware. Normalmente, nessas aplicações específicas em hardware, em dispositivos dedicados, podemos conseguir baixa taxa de latência, o que pode ser algo crítico em aplicações de tempo real. E, por fim, a questão do consumo de energia. Né? O hardware dedicado e otimizado, é possível reduzir o consumo de energia, que é importante para dispositivos móveis e embarcados que utilizam bateria. Mas, dentro das possibilidades, por que utilizar FPGA? Entre os principais aceleradores de redes neurais, o FPGA apresenta um bom equilíbrio entre flexibilidade e eficiência. De forma geral, a implementação em FPGA é possível alcançar ou conseguir baixa latência, altas taxas de paralelismo, um bom desempenho, conseguir uma eficiência energética, e o que eu poderia citar aqui como as principais vantagens, que é a disponibilidade de blocos lógicos, né, ou a lógica programável, que permite a implementação de aceleradores altamente especializados. E, por fim, a flexibilidade de serem reprogramáveis. Porém, a implementação em FPGA também apresenta desafios. Alguns dessas vantagens aqui que estão listados nesse slide não são automáticos e deve-se tomar alguns cuidados, tanto no projeto da arquitetura da rede neural, quanto na própria implementação. Então, a primeira pergunta a ser respondida quando optamos por uma implementação em FPGA é se vamos fazer o desenvolvimento utilizando o HLS, né, ferramenta de síntese de alto nível, ou em RTL. O uso de ferramentas HLS, né, permite o desenvolvimento num nível mais abstrato, podemos, inclusive, importar modelos escritos em C, C++ ou Python. Isso garante uma prototipagem, um projeto de prototipagem mais rápidos. Porém, a otimização para melhorar o desempenho pode não ser trivial de ser realizado posteriormente diretamente no código RTL gerado pelas ferramentas de síntese. Em contrapartida, o desenvolvimento em RTL é em nível mais baixo, o nível de portas lógicas e flip-flops, né, nível de sinais. Consequentemente, é mais trabalhoso, porém, o ajuste entre desempenho e uso de recurso pode ser um pouco mais fácil de ser executado em RTL. Os pontos fundamentais ou decisivos, os principais pontos que levaram pela opção de optar por desenvolvimento em RTL é a independência do fabricante e também a possibilidade de utilizar FPGAs mais simples, de baixo custo ou até dispositivos mais antigos. Aqui nesse slide eu vou apresentar alguns desafios para esse desenvolvimento no projeto de desenvolvimento usando em FPGA ou desenvolvimento de CNN em hardware, que é o uso de memória, que as CNNs possuem grande quantidade de pesos e resultados intermediários, e dessa forma o uso de memória externa pode ser necessário, e em se utilizando memória externa, a taxa de transferência passa a ser um problema, pode ser um problema. Enquanto que o uso de memória interna tem suas vantagens, pois é possível definir a forma de acesso, como a largura de bits e o formato dos dados. Em relação à acurácia, pode estar relacionado diretamente à representação numérica. As arquiteturas propostas elas utilizam ponto fixo em 16 bits, então vamos verificar se será suficiente para conseguir uma boa acurácia. E da mesma forma, se as arquiteturas propostas, se elas podem ser escaladas
para implementar topologias de redes neurais maiores. O consumo de energia das implementações das arquiteturas propostas, vamos verificar se ela é comparável com outras implementações e outros tipos de dispositivos. E, da mesma forma, ao empregar um dispositivo mais simples e um custo mais baixo, se é possível conseguir um bom desempenho e também avaliar o uso dos recursos lógicos, tanto lógicos quanto aritméticos. Nessa sessão, eu cito alguns trabalhos relacionados. Todos eles implementam a LeNet 5, é a mesma rede neural que vamos implementar nesse trabalho. E, posteriormente, esses trabalhos vão ser utilizados como referência para comparação de resultados. Inicialmente, esses 3 trabalhos... Bom, aqui tem um trabalho do Gonzalez, que ele avalia a variação o comportamento da rede e a precisão, variando a precisão a precisão numérica. Utiliza tanto plataformas de CPU e FPGA. O segundo trabalho faz implementação usando CPU, depois em GPU e depois uma combinação de CPU mais GPU. E, por último, esse último trabalho faz uma implementação utilizando o ponto fixo de 8 bits. Os outros trabalhos relacionados que vamos comparar ao final implementam a LeNet em GPUs embarcadas. O primeiro desse trabalho utiliza uma GPU Mali, um ARM Mali, e as demais usam a GPU da NVIDIA. Aqui, nesse trabalho, vou recapitular a topologia da LeNet 5. De início, eu queria destacar o nome das camadas, camada convolucional C1, C3 e C5, e as camadas de pooling P2 e P4, porque são, digamos assim, nomes que eu uso frequentemente na apresentação e que usamos com frequência no trabalho de forma geral. Com relação à camada convolucional C1, ela também é importante que boa parte das propostas de otimização que vão sendo realizadas nas arquiteturas, esse trabalho acontece na camada convolucional C1. E também citando os filtros, os kernels implementados na CNN, ele tem tamanho 5 por 5 por D, onde D depende de cada camada, pois ele é dependente do número de canais. E as janelas utilizadas nas camadas de pooling, a camada P2 e P4, possuem tamanho 2 por 2. E, para não ter dúvida, a camada, a rede densa, ela não foi implementada no FPGA. Então, de forma geral, aqui a LeNet 5 ela recebe uma imagem de entrada da base de dados MNIST, classifica dígitos de 0 a 9, dígitos manuscritos, é imagem de tamanho 3 por 2 por 1. Esse 1 indica aqui que ela é uma imagem em escala de cinza. E ao término aqui da extração de características, a rede neural ela exporta 120 números, e esses 120 números depois, posteriormente, são transferidos para a rede densa, implementada em um ambiente numérico, para fazer a classificação entre as 10 classes aqui dos dígitos. Então, iniciando aqui a apresentação das arquiteturas propostas, e também aqui um pequeno spoiler de cada uma delas. Então, a MFA, para arquitetura com memória, todos os resultados intermediários são armazenados, e esses são armazenados na memória RAM. E os resultados da implementação dessa arquitetura com memória serão utilizados como referência para verificar o desempenho e os resultados das demais arquiteturas. A arquitetura sem memória, que ela armazena apenas um resultado intermediário em cada camada. Esse resultado intermediário, que ele não é armazenado em memória, ele fica no registrador interno de cada canal. Depois temos a terceira arquitetura,
que é a arquitetura que implementa máquinas em paralelo na camada C1. Então, ao invés de utilizar um componente na camada C1, ele vai empregar 4. E a quarta arquitetura, que é o emprego de memória cache para fazer um armazenamento configurável para os resultados intermediários. Então, a primeira proposta, né, arquitetura com memória, como eu falei, ela é denominada MFA, que é de Memory Full Architecture, e ela é o projeto de hardware de uma CNN, e na implementação dessa arquitetura não tivemos compromisso com desempenho e otimizações. Então, o principal objetivo dela é poder examinar os resultados de desempenho e de consumos de recursos, e como eu falei anteriormente, ela será a nossa arquitetura de referência. Esse, né, slide apresenta o diagrama de blocos da MFA, e gostaria só de destacar nessa arquitetura que apresenta a presença de blocos de memória em todas as camadas da rede neural, e com exceção da RAM S1, da primeira RAM, que ela é usada para armazenar a imagem de entrada, as demais memórias elas são utilizadas para armazenar os estados intermediários, que são os mapas de características. O número de cada bloco, a quantidade de blocos de memória varia com cada camada, né, que depende do número de canais, e o tamanho desses blocos também variam, que são cada bloco de memória tem o tamanho necessário para armazenar o mapa de características daquela camada. E algumas características a serem após a implementação dessa arquitetura, né, temos algumas características para serem aprimoradas, que é a latência e a estrutura sequencial entre as camadas. Eu parti para a conclusão, eu não comentei, mas, na verdade, o processamento de uma camada ela é iniciado após o processamento da camada anterior ter sido concluído. Por exemplo, na camada C1, né, a imagem de entrada é recebida nos MACs, os MACs processam, realizam os produtos internos com a imagem de entrada, e esses resultados intermediários vão sendo transferidos para a memória da camada seguinte, para a RAM S2. Então, após a conclusão dos produtos internos da camada C1 e, consequentemente, com a memória da RAM S2 estarem preenchidas, aí sim que o processamento da camada P2 é iniciado. Então, isso acontece em todas as camadas, então existe um processamento sequencial entre as camadas. Agora, a segunda arquitetura, né, que é a proposta da MLA, que é Memoryless Architecture, e que a proposta dela é eliminar o uso de memória RAM. Ou seja, não será utilizado memória para armazenar os mapas de características. E como citado lá no início, apenas o último resultado vai ser armazenado em cada camada. Foi implementado o processamento das camadas em pipeline, e também ela tenta aprimorar o desempenho e reduzir os custos de hardware, né, que foram apresentados lá na MFA. E para essa arquitetura ser possível, ou seja, não utilizar memória, uma forma customizada para a leitura da imagem de entrada e para a execução das operações foi definido. E, chamamos de padrão em Z, que depois eu vou apresentar aqui da origem do nome e o funcionamento. O padrão em Z é a forma como os dados são carregados e sequenciados para que as operações e os resultados sejam propagados pelas camadas da rede na ordem correta. Então, nessa figura temos a camada C1, P2 e C3. Vou considerar, né, o filtro na camada C1 de tamanho 3x3 e a janela na P2 de tamanho 2x2. Se considerarmos que a imagem de entrada está sendo transferida sequencialmente byte a byte para a rede neural, para calcular esse produto interno, como é feito lá na MFA,
eu teria que receber as 3 primeiras linhas, né, ao menos as 2 primeiras linhas completas e os primeiros bytes aqui da terceira linha para poder iniciar o cálculo dos produtos internos. Então, eu tenho uma latência aqui de ter que ler as linhas anteriores. É mais ou menos isso que ocorre lá na MFA. Então, aí a ideia do padrão IZ é definir uma outra sequência, né, para a leitura da imagem de entrada, de forma que seja possível adiantar as operações seguintes. Isso ocorre tanto na camada C1 quanto nas outras camadas também. Então, de forma prática, a ideia é adiantar esses 9 bytes da imagem de entrada. E assim vamos adiantar a execução do o cálculo do primeiro produto interno e o primeiro número para a camada P2, que é o que está representado agora no slide aqui nesse momento. Tá. Desculpa, como eu falei anteriormente, apenas um resultado é armazenado nas camadas da MLA, só o último resultado. Aqui na P2 e na C3 eu vou deixar representado mais pontos só para ficar mais visual, né, o que está sendo, qual é a ideia. Né? Então, né, aqui foi realizado o primeiro produto interno, o primeiro resultado foi propagado para a camada P2, realizo, né, a leitura de os 9 próximos bytes para realizar o segundo produto interno e dessa forma propagar o resultado para a camada P2. Da forma tradicional, entre aspas, né, que eu faria a convolução na camada C1, eu continuaria deslocando o kernel para a direita. Mas no caso do padrão em Z, para poder fazer a sequência para as próximas camadas, ele é deslocado para a linha de baixo. Então, eu tenho o terceiro número para a camada P3, e depois, no quarto produto interno, eu consigo gerar o quarto número para a camada P2, e dessa forma, ela concluindo o pooling entre essa janela 2x2, ela gera o primeiro resultado para a camada C3. E dessa forma, nós continuamos deslocando o kernel, né, com o mesmo raciocínio, até este ponto, que também é um ponto importante, porque o padrão IZ também é aplicado nas outras camadas convolucionais. Ou seja, eu vou fazer também um produto interno 3x3 na camada C3. Ou seja, então, nesse momento, eu, ao invés de continuar deslocando o padrão IZ para a direita, ele também tem que assumir uma outra direção, que é justamente para receber, para C3 receber os dados na ordem e poder executar seu produto interno com os dados corretos. E a informação, o detalhe, né, o nome do padrão IZ veio justamente aqui do formato que gera o deslocamento do kernel. E antes de eu passar o slide, vou aproveitar esse slide, né, que tem a C1, P2 e C3. Esse sequenciamento do Z que permite que a MLA seja implementada sem uso de memória e armazenando só o resultado. E não sei se ficou claro nesse slide, mas daí a operação dessas camadas ela é em pipeline. Então, a gente tira o comportamento sequencial que tínhamos na arquitetura anterior. E o último detalhe é que aqui eu representei apenas um canal, né, para evento de facilidade, mas o processamento dos demais canais são realizados todos em paralelo. Então, o que acontece aqui está ocorrendo para todos os canais dessas camadas aqui. Então, aqui temos o diagrama em blocos da MLA. Em comparação com a arquitetura da MFA, já podemos verificar que não existem blocos de memória RAM. Temos apenas, né, um controlador para cada camada, independente do número de canais.
E aqui já também podemos verificar que a imagem de entrada ela é conectada direto aos componentes MAC, né, sem passar por uma memória de entrada, né, corroborando aquele comportamento sequencial, né, do recebimento dos bytes da imagem de entrada. Tá, deixa eu passar. Todas as camadas, as três camadas convolucionais da rede, a C1, a C3 e a C5, elas têm a mesma microarquitetura. Como citei, o barramento de entrada é conectado diretamente aos blocos MAC. No caso da C1, temos apenas um barramento de entrada, que é a imagem de entrada. Porém, nas camadas C3, só para ficar claro, a camada C3 tem um barramento de entrada, esse é um barramento de entrada de tamanho 6, né? Ela opera com 16 canais, e a camada C5 ela recebe 16 barramentos de entrada e opera com 120 canais. Então, nas camadas C3, são todos os mesmos componentes, mas para a camada C3 e C5 é instanciado alguns controles adicionais para fazer o mapeamento e a operacionalização entre os DE barramentos de entrada com os DS números de componentes MAC. Porém, de forma geral, esse controlador da camada da rede MLA ele é mais simples do que a MFA, por não ter que fazer o controle da memória RAM. E um detalhe de implementação, essa arquitetura é implementada só com dois componentes, né? Que são as camadas convolucionais são implementadas apenas com dois componentes, que são o componente de controle e o componente do MAC. Então, exemplificando rapidamente aqui o funcionamento do MAC, então, quando o primeiro número é recebido no MAC, né, da imagem de entrada, ele é multiplicado pelo kernel, ele é somado com o valor inicial que está no registrador, que é o valor do bias, e depois o resultado é armazenado no registrador interno do MAC. Então, esse número armazenado no registrador interno do MAC isso ocorre em cada canal, então esse número, ou esses números, né, um para cada canal, são os únicos dados intermediários que são armazenados na MLA. E aqui é a microarquitetura das camadas de pooling, P2 e P4, que também, da mesma forma, é uma simplificação do que foi implementado na MFA, né, porém sem o emprego de memória. Porém, diferente do que ocorre nas camadas convolucionais, nas camadas de pooling, né, nós temos sempre D canais conectados, ou D canais ou D barramentos conectados a D componentes MAX. E da mesma forma que ocorre lá no MAC, o primeiro número que chega no MAX, ele é comparado com o valor que está no registrador, que no reset, na inicialização, é o menor número inteiro negativo, e o maior deles é armazenado no registrador interno. Então, novamente, o único número armazenado nas camadas de pooling da MLA são os números que estão nesse registrador aqui dos componentes MAX. E naquele exemplo, então, após o quarto número que o MAX recebe, ele é executada a função ReLU, que na verdade é uma verificação basicamente aqui do sinal do número que está armazenado no registrador. Aqui tem uma das principais consequências de armazenar apenas esse último resultado, que eu comentei nas duas microarquiteturas, é a necessidade de que algumas operações aritméticas sejam repetidas. Por exemplo, algumas operações na camada C3, elas dependem de resultados calculados pelos mesmos padrões em Z na camada C1. Mas se esses resultados não foram armazenados, então é necessário repetir essas operações. Então, este mapa ele apresenta todas as ocorrências de padrões em Z na camada C1. O número de repetições é o segundo número, e o primeiro número é o número sequencial do padrão em Z.
Por exemplo, essas células aqui mais ao centro indica que eu tenho 6%, eu tenho 36 padrões em Z que ocorrem 25 vezes na camada C1, sendo a primeira ocorrência, uma ocorrência e 24 repetições. Então, após a implementação da MLA, conseguimos implementar sem uso de memória, porém, o tempo de processamento ficou comprometido. Então, é uma característica a ser aprimorada. Então, aqui temos a proposta da terceira arquitetura, que é a MMA, que é a arquitetura com múltiplos MACs na camada C1. É uma proposta para melhorar o desempenho da MLA. Ela utiliza uma variação do padrão Z que foi definido anteriormente, e, como eu já sei, os 4 componentes da primeira camada. Então, aqui a microarquitetura da C1, ela tem como base a arquitetura da MLA, porém com a diferença que agora temos uma interface e para que controla os quatro componentes MAC adicionados na camada C1. Outra diferença aqui da MLA é que o barramento de dados, o barramento de entrada, em vez de estar conectado diretamente no MAC, ele está conectado no componente de interface. Então, agora, no próximo slide, eu vou apresentar aqui brevemente o comportamento da interface. Então, a interface ela é responsável pelo recebimento dos dados de entrada, controlar os 4 componentes MAC e também ela controla a saída, propaga os resultados para a camada seguinte. O principal sinal de entrada da interface é um contador, não é um nome muito original, mas é o CNT-val, que ele indica a posição espacial do byte que está sendo recebido. Então, após a comparação com valores tabelados, a interface habilita o componente MAC correspondente. Com base aqui no valor CNT-val, o comparador verifica se o byte recebido da entrada pertence a alguma das 4 regiões indicadas aqui pelo A. E, como eu comentei anteriormente, aí ele habilita os sinais o enable de cada MAC. Então, exemplificando um detalhe que eu acabei esquecendo, no padrão em Z, naquele exemplo, eu carreguei, estávamos carregando blocos 9 bytes, porque o kernel que estava naquele exemplo era um kernel tamanho 3x3, então eu carregava blocos, ou adiantava o carregamento de blocos de 9 bytes. Aqui, o comportamento da MMA, que foi o que eu comentei na apresentação da arquitetura, a diferença para o padrão em Z definido na MLA é porque eu preciso carregar o tamanho de K mais 1, ou adiantar o recebimento dos bytes da imagem de entrada de K mais 1. Aqui, nesse exemplo, eu vou operar com produtos internos tamanho 3x3, então eu tenho que adiantar blocos de tamanho 4x4, ou seja, 16 bytes. Então, à medida que os bytes são recebidos, o valor de CNT-val é atualizado, e o comparador verifica a qual região, a qual comparador esse dado pertence, uma verificação, digamos assim, espacial. Então, aqui temos o primeiro número, o segundo número para o primeiro MAC e o primeiro número para o segundo MAC, e assim sucessivamente. Aqui conclui o produto interno do primeiro MAC, aqui conclui o produto interno do segundo MAC, do terceiro e o quarto MAC. Então, eu carregando um número menor de dados de entrada, eu consigo já executar um padrão em Z aqui mais rápido do que na MLA. Então, com essa nova proposta, foi conseguido melhorar o desempenho da MLA, o desempenho melhorou em cerca de 3 vezes, porém, ele ainda não foi suficiente para superar a arquitetura de referência.
Então, aí propusemos a nossa quarta arquitetura, que é Cache Memory Architecture, que é para justamente tentar melhorar o desempenho. Essa arquitetura adiciona blocos de memória cache e essa quantidade de memória cache pode ser configurada de forma a balancear o desempenho e o uso de recursos. E, novamente, ela volta a usar essa arquitetura, utiliza o padrão IZ definido inicialmente lá na MLA. Eu esqueci. No diagrama em blocos da CMA, também é uma variação da MLA, com alterações na camada C1, onde agora temos um controlador de cache, e os próprios blocos de memória cache. No caso aqui, são 6 instâncias de cache, né, uma para cada canal da camada C1. O restante da arquitetura ela é semelhante da MLA. Na microarquitetura da camada C1, agora verificamos que temos alguns multiplexadores, tanto na entrada quanto na saída da cache. Temos alguns sinais de controle, né, originados aqui pelo controlador. Um desses sinais é para definir se a entrada... Um desses sinais de controle é para definir se o dado de entrada deve ser armazenado na memória cache ou não, e o outro sinal, né, que controla os multiplexadores de saída define se o dado que vai ser propagado para a saída da camada é originado pela cache ou se ele é originado do MAC. O controlador da cache compreende uma máquina de estados adicional ao da camada, e ela possui alguns contadores para auxiliar na identificação do padrão IZ, e, identificando o padrão IZ, fazer uma contagem, digamos assim, interna para verificar o início de cada produto interno que compõe o padrão IZ. E, com base nos valores armazenados previamente em uma LUT, é definido se um determinado padrão IZ deve ser ou não armazenado em memória cache. Então, inicialmente, o controlador da cache tenta fazer a leitura do dado da cache, né, ele estando na LUT, né, e não conseguindo fazer a leitura, porque o dado não é válido, no caso, ou seja, ele não tá presente na cache, então ele faz a escrita dos produtos internos na memória cache. De forma complementar ali ao controlador da cache, temos aqui, né, um circuito responsável pela entrada e saída da memória, e também por definir os sinais de hit e miss. Então, no caso de hit, os 4 produtos internos que compõem o padrão em Z são lidos da memória cache e propagados sequencialmente para a saída da camada. Depois o MAC é resetado para interromper o processamento, porque enquanto o controlador da cache está fazendo a consulta na cache para verificar se o dado já está armazenado na cache, o MAC da camada C1 está processando os dados de entrada. E no caso de MIS, o controlador aguarda, então, o processamento do produto interno está sendo realizado no MAC e armazena na memória cache. Cada slot é composto por um endereço, né, que corresponde ao endereço em Z, padrão em Z, que vem daquele mesmo mapa da MLA, um bit de validade e quatro campos para a escrita do resultado dos produtos internos. Então, após apresentar ali as principais características das arquiteturas propostas, né, então temos a seção dos resultados.
Antes de ir para os resultados, propriamente, para os resultados, vou apresentar a configuração de implementação e teste que foi utilizada. Vou apresentar 2 estratégias que foram utilizadas para o uso da memória cache. Nos resultados, vou apresentar 2 conjuntos de resultados, que uma é implementada usando o FPGA da Altera Cyclone 2, e depois um FPGA mais moderno, que é um Zinc Ultrascale. E também eu vou apresentar aqui um comparativo no tempo de processamento e uso de memória entre algumas das nossas arquiteturas. Então, esse foi o esquema de trabalho utilizado para desenvolver e testar as arquiteturas. Então, temos um software de controle, escrito em linguagem C. Então, ele comunica com o hardware, então, que é a HNN, que é a arquitetura que está sendo testada. Após o processamento, a extração de característica pela rede neural, a saída da rede é serializada e retorna para o software de controle. O software de controle salva esses dados em um outro arquivo, junto com a tag que identifica a imagem que foi lida da MNIST. Ele salva isso no outro arquivo, que é passado para o ambiente numérico fazer a classificação. A parte de simulação é parecida, porém, o software de controle ele conversa com o arquivo testbench, que ele salva um arquivo, em vez de transferir pela porta serial para o hardware, ele salva em um arquivo. Esse arquivo vai ser carregado pelo modelo de hardware, que é o mesmo código que foi sintetizado para gerar o bitstream. Então, o testbench testa o nosso modelo de hardware com as imagens carregadas da base de dados MNIST e transferidas pelo software de controle. Eu peguei lá do início, o mapa de repetições lá da MLA, para eu definir aqui, para eu indicar a definição de 2 estratégias que utilizamos para testar a CMA, que é a CMA, que chamamos de CMA mínima, que ela compreende o armazenamento em memória cache apenas de uma classe de repetições, ou seja, é só essa classe que se repete 25 vezes na camada C1, e a CMA máxima, que é quando eu salvo todos os padrões em Z na memória cache. Aqui eu desconsiderei as bordas, as quinas, porque, na verdade, elas só ocorrem uma vez, então não tem repetição, então eu não precisaria usar recurso para guardar isso na memória cache. Então, aqui são os resultados conseguidos, alcançados, com a implementação no Altera Cyclone 2, é um modelo aqui da série 2C70. Aqui procurei destacar a arquitetura ou as arquiteturas que apresentam o melhor desempenho em cada uma das métricas. Então, em elementos lógicos, com exceção da CMA, que ficou mais uma diferença maior, todas as outras utilizam um número parecido de elementos lógicos. Porém, como a MLA é a que apresentou o menor, então eu cito um destaque para essa arquitetura. Então, usei mais ou menos o mesmo critério para todas as métricas. Na questão de memória, a questão de DSP, não destaco nenhuma, eu achei todas utilizam o mesmo número de componentes. Lembrando que os componentes, tanto o MAX quanto o MAC, o MAC, que são os mesmos em todas as arquiteturas. Basicamente, esse número de DSPs, que nessa arquitetura compreende principalmente multiplicadores de ponto fixo. Então, como esses componentes são iguais em todas as arquiteturas, então quase todas elas implementam os mesmos componentes que utilizam os DSPs. No uso de registradores, tem alguns destaques. A frequência, eu destaquei todas elas, as arquiteturas conseguiram uma frequência de operação maior. Os ciclos de clock, por aqui fica evidente
O quanto que aumentou ou piorou o desempenho das arquiteturas em relação à arquitetura de referência. Então, com a arquitetura da CMA Max, né, utilizando a memória cache para armazenar todos os produtos, todos os padrões em Z, ele reduz significativamente. O tempo de processamento, eu marquei aqui a MMA também, embora ele seja maior que a da arquitetura de referência, mas é um valor muito próximo e facilmente comparável. E na questão de consumo, pode-se dizer que todas elas apresentam o mesmo consumo de potência. Aqui são as mesmas implementações, utilizando um dispositivo das Xilinx, né, o Zinc Ultra Scale+. Então, novamente, eu destaquei algumas arquiteturas. Na questão de LUT e de registradores são bem próximos. Na DSP, também considerei todos iguais. Na questão de memória, destaco as que não usam memória, os que usam poucas memórias. Um detalhe só de implementação, o resultado de implementação, enquanto na CMA Max, ou seja, para armazenar os 192 padrões em Z, ele utiliza 3 blocos RAM, nessa arquitetura das Xilinx. Na CMA mínima, ele não foi usado o bloco RAM, ele usa um outro componente, que é a LUT RAM. A frequência, elas ficaram significativamente maiores. E aqui, novamente, a MMA também consegue um tempo bem próximo da arquitetura de referência. Aqui é um comparativo entre nossas 3 arquiteturas, a CMA, MLA e MFA, ou, perdão, eu devia, na MFA, MLA e CMA, para a sequência da apresentação. No gráfico à esquerda, temos um comparativo entre o desempenho conseguido na CMA, MLA e MFA. As linhas tracejadas indicam o tempo de processamento e a linha cheia é o número de ciclos de clock. Tá aqui na parte de cima, não sei se vão conseguir enxergar bem, temos o consumo da MLA, tanto no consumo, o tempo de processamento e o número de ciclos de clocks alcançados pela MLA, eles são constantes. E aqui, com um desempenho melhor, temos o tempo o número de ciclos de clock e o tempo de processamento conseguidos pela MFA. O comportamento da CMA significa que, à medida que eu vou armazenando mais padrões em Z na memória cache, eu consigo melhorar o tempo de processamento. Ou seja, quanto mais produtos padrões em Z armazenados na cache, menor o número de ciclos de clock necessário para executar a extração de característica e, com isso, consequentemente, melhora o tempo de processamento. Do lado direito, já temos um comparativo entre as arquiteturas na questão de memória e de elementos lógicos. Então, igualmente, tanto a MFA, que está em vermelho, é constante, assim como o da MLA também é constante. Um detalhe no uso de memória da MFA, ele está aqui no 0, que ela não utiliza memória. E da MFA, obviamente, ela aumenta o requisito ali de elementos lógicos e o uso de memória à medida que vamos armazenando mais padrões Z na memória. Porém, também destaco que mesmo a CMA aqui, ao final, 192, que é a CMA Max, que é a configuração máxima da memória cache, ela ainda é bem inferior ao uso de memória da MFA. Então, eu criei uma tabela aqui só para relacionar as nossas arquiteturas. Então, aqui na questão de memória, a MFA, como é que utiliza ou requer mais elementos de memória, então eu eu julguei que ela atende parcialmente o requisito de memória. Na questão de escalabilidade, a única arquitetura que testamos com uma topologia maior foi a MLA, então as outras eu coloquei que não foram verificadas. O consumo de energia, embora
todas elas ficaram próximas. Como a MFA teve um consumo ligeiramente maior, então determinei ou incluí aqui que ela atende parcialmente. E na questão do desempenho, como o desempenho alcançado pela CMA Max é bastante superior à das demais, eu coloquei que ela atende totalmente, as demais atende parcialmente. E nos outros requisitos de acurácia e de possibilidade de implementação de dispositivo baixo custo, né, todas elas atendem totalmente. Então, vou fazer uma comparação rápida aqui com as nossas implementações, com outras implementações que utilizam FPGA e GPU, que são com aqueles trabalhos que foram citados lá no início. E aqui eu destaquei em azul, né, as características que as nossas arquiteturas são melhores ou possuem valores comparáveis com a literatura. Então, temos aqui na questão da acurácia, no uso de memória RAM, o tempo para a extração das características, embora temos tempos aqui superiores, mas da mesma forma ainda são tempos comparáveis, e da CMA Max, né, na configuração máxima, que ela consegue um desempenho excelente comparado com outras arquiteturas. E o consumo também é um ponto a se destacar nas implementações. Um detalhe essas comparações, esses dados foram extraídos da implementação das arquiteturas no FPGA do Ciclone 2, né, o FPGA mais antigo. Aqui a comparação das nossas arquiteturas com as implementações em GPU. Inicialmente, aqui vou comparar com as implementações realizadas no Ciclone 2. Então, novamente, temos um destaque aqui para a CMA Max, que também tem tempo... na boa parte das arquiteturas é um tempo bem superior, mas ainda consegue superar uma das implementações que utilizam GPU. E, de qualquer forma, comparando com GPU, o consumo das arquiteturas eles são bem menores. Comparando agora com as implementações utilizando um dispositivo mais novo, então também temos destaque aqui para os tempos de processamento, para o tempo de extração das características, e a diferença no consumo ficou muito mais evidente, né? Agora, né, tem algumas conclusões, né? A pergunta inicial, né, um compromisso entre custo e desempenho. Com relação à nossa arquitetura de referência, MFA, a CMA ela alcançou redução no uso de memória e aumento da frequência máxima, apresentando desempenho superior à MFA. Com relação à MMA, ela mantém o número igual de elementos lógicos, mas consegue, mesmo assim, consegue uma frequência máxima maior. Mesmo que ela não apresente um tempo de processamento menor, né, um desempenho melhor, né, que seria um tempo de processamento menor que a MFA, ela ainda tem um tempo de processamento muito próximo. Não sei se eu cheguei a mostrar. Então, o desempenho, né, o tempo de processamento da MFA foi de 1,3 milissegundos, né, para extrair as características de uma imagem, e da MMA de 1,6 milissegundos. Obviamente, o desempenho da CMA é muito melhor, né, na faixa de 300 nanosegundos, né, 0,3 milissegundos. Uma conclusão que chegamos aqui é que o dispositivo empregado tem impacto no compromisso, ou seja, num dispositivo moderno houve redução no uso no custo do hardware. Agora, comparando considerando nossas arquiteturas frente a outras, né, de outros trabalhos, eu posso destacar aqui que as arquiteturas propostas apresentam nenhum ou baixo custo de memória, os elementos lógicos são em número iguais ou comparáveis, né, com outros trabalhos. O tempo de processamento também ele é comparável ou até inferior em alguns casos, né, principalmente, né, destaco a CMA Max, e todas elas apresentam um baixo consumo de energia. E outras evidências aqui para o atingimento aqui do compromisso
posso dizer, né, que as arquiteturas foram possíveis de serem implementadas em um dispositivo mais antigo, né, de 90 nanômetros, né, um dispositivo de fabricação de 2008, né, e ainda assim com possibilidade de comparação de resultados de desempenho com outras implementações. Agora, apresentando aqui algumas sugestões de trabalhos futuros, temos a possibilidade de inclusão do classificador no FPGA, que seria para verificar a possibilidade de implementar o classificador, utilizando os pesos, né, e baias, né, os kernels e baias implementados como os constantes dentro do próprio FPGA. O uso, a implementação de pipeline na MFA, gerar o comportamento sequencial da arquitetura. Da mesma forma, como a CMA, né, na proposta dela, só utiliza a memória cache na camada C1, então uma proposta seria implementar na camada P2 também alguns elementos de memória cache. E outra seria, também na CMA, seria a utilização de alguns algoritmos de substituição, por exemplo, um LFU, que seria o menos frequentemente usado, para poder economizar componentes de hardware e de memória e tentar manter o desempenho. Bom, assim eu concluo minha apresentação. Obrigado. Como o Gabriel já falou, eu estou agora à disposição.